é samurai. Um é pai, o outro avô, e eu como sou bisavô, mando do avô e pai. Uma trindade que atrai quem do verso entende a lei. Caetano é como um conde, Vila Nova é mais que um rei. Pra mim pesou um duelo, que eu hoje entrei num castelo sem saber por que entrei. Na nossa trinca eu notei que a cantiga está tranquila. De um lado um jovem caminha, do outro um velho desfila. E eu procurando apogeu, o Jonas mais jovem que eu, e eu mais novo do meu rio. Jonas é um Pacho Vila, Caetano luta bem. Parece que um exemplo que na própria Bíblia tem. Virando jangada e bote, sob baleia, cachalote, mas sem engolir ninguém. Na força que vocês veem, eu não tenho utilidade. Que o vassalo perde o brilho entre príncipe e majestade. Dizem, puxem do mais novo, que aguenta a pressão do povo, mas isso não é verdade. Não vamos falar de idade, porque parece artimanha. Jonas é mais do que um morro, enquanto uma montanha. Entre jovens e decanos, se for pra falar dos anos, é Vila Nova quem ganha. Empregado não arranha, mesmo que seja lacaio. Voltarei se Deus quiser, dia 1º de maio. Quem quer meu convite aceite, quem quer me ouvir me aproveite, que no fim do ano eu saio. E poetas. Pessoal, desculpa aí porque tá caindo a transmissão. Muita gente usando a internet. Essa modalidade tá bom de pegar, porque foi muito bom. Gostou? Gostoso, primeiro. Maravilhoso. E tem uma coisa com uma qualidade grande. Pessoal, eu vou aproveitar a companhia do meu amigo Francisco de Assis, né, porque aí a gente vai tirar direto para Campina Grande. Caso contrário, eu ficaria por aqui mesmo, né, dormiria aqui. Chico da Assis. Ele, né? Na casa de Gilvan Alves, Gostei da na casa do nosso amigo Murilo aí, mas eu preciso cumprir essa tarefa daqui para o fim do ano, se Deus quiser. tá caindo a transmissão direto, pessoal. Nem os dados móveis, nem na internet. Muita gente usando. Como eu disse a Deus, um especial. O Vanildo vai cantar especial, vai cantar os trabalhos dele, o Vanildo vai para uma comissão jogadora, e o Vanildo vai para tal lugar fazer uma conferência, não uma conferência, uma palestra sobre cantoria, vai dar um depoimento, vai fazer um podcast, essa coisa assim, vender um livro com os meus trabalhos, viver da cantoria, porque tem muita gente que vive sem cantar. E Ponassi, meu filho, ele vive de cantoria e não canta. Empreende, declama, apresenta, promove e não canta. Entendeu? Eu preciso passar um tempo, né, se Deus me der pelo menos o tanto de vida que deu a minha mãe, 97 anos, né? Vamos embora. Meu pai só viveu 58, mas eu devo dom a Deus e devo o meu nome, o meu ganha-pão, a minha profissão, os colegas que eu arrumei, os inimigos que eu conquistei, os países que eu visitei, as famílias que eu sustentei, tudo devo ao sobrenome dele, a profissão que ele me deixou, que é a minha maior riqueza. A vocês todos, muito obrigado. Valeu, Ivanildo. Com Deus. Gentileza, Ivanildo. Vila Nova, eu vou fazer umas perguntas aqui para eu lhe entrevistar.
Pronto, Eu acho até que a cantoria, Ivanildo, daqui para esse desfecho que está sendo anunciado, ela deve ser uma cantoria também conversada para os que estão chegando agora na cantoria entenderem o processo. É muito importante que você passe para essa geração de pessoas que estão herdando o gosto de ouvir cantoria dos pais, dos avós. Você faça aí algumas menções das maiores dificuldades quando você começou, como era o cenário da cantoria naquele tempo, fazendo uma comparação com hoje, para que o povo veja o processo de mais de 60 anos de trabalho prestado à cantoria. Então todos nós cantadores temos um reconhecimento pela prestação de serviço que Ivanildo fez à cantoria, principalmente na parte da organização, de horário, de cachê, de contrato, de estilo, de modalidade. Ele veio como um divisor de águas para ajustar isso, né? Faça aqui, Ivanildo, dessas menções, como era o cenário da cantoria, as dificuldades que era ser cantador na época que você começou. Para você ter uma ideia, todos esses lugares aqui que eu estou cantando, quase todos eu passei aqui com meu pai a pé. Em 64, olha que não faz muito tempo, em 64 eu ainda fiz uma viagem para o Piancó a pé. Passamos 30 dias, eu e Odilon no Luiz de Sá. Fiz outra com Zé Catota, em 5 municípios do Pajeú, a pé. Quer dizer, nessa viagem que eu fiz com o Odilon, a gente passou 30 dias, a gente só foi pegar um transporte em Piancó, 30 dias depois. Viajava de dia, cantava de noite. Isso foi o começo da cantoria. Tanto que eu fiz um trabalho dizendo, eu ajudei cantoria e ela também me ajudou. Porque cantoria era o que a gente não conhece hoje. Era elogio, era partidário, era desafio. Era canção como tem hoje, mas diferente, mas era também canção. Então a cantoria não progredia. E eu dou um exemplo de começo, toda a dificuldade de cantador que começou aqui bem pertinho, é Capoeira do Milho, Tem um lugarzinho aqui perto. Surubim. Pronto, a primeira vez cantar com Laranjinha. Eu iniciando e ele um cantador conhecido. Cantava muito pouco, mas era cantador de rádio. Então o cantador de rádio era o cantador do povo naquela época. E Laranjinha me trouxe aqui para cantar com ele na casa do cidadão. Disse, cadê o cantador? Disse, não, eu não trouxe outro cantador, porque ele não pôde, mas eu trouxe esse rapazinho. E era um rapazinho mesmo. Que canta bem, filho de Zé Vila Nova. Aí o homem olhou assim, pode. Primeiro ele não aprendeu meu nome. Ivanildo Vila Nova, ele não aprendeu de jeito nenhum. Vou me chamar de seu menino. Eu comecei a cantar o primeiro baião com Laranjinha, cantei o segundo, quando foi no terceiro ele disse, tá bom, seu menino, pode parar um pouquinho, que mestre Laranjinha vai cantar aí uns folhetos, vai cantar umas canções. Aí eu aqui fiquei sentado, não demorou não, ele disse, seu menino, o senhor afasta um pouquinho, que o senhor está fazendo muito calor para mestre Laranjinha. Até pedi para eu sair de mim e assim foi. Todo o começo de cantoria foi desse jeito. Cantadores de rádio, cantadores que não tinham um programa de rádio, eles raramente tinham um público cativo. E a dificuldade era essa, a dificuldade de locomoção. Você era a cavalo, depois passou para caminhão de feira, depois passou para trem. Cantorias de feira, eu fiz muitas cantorias de feira, Itabira, na Prata, em Ouro Velho, em Sumé, em São José do Egito, em Teixeira, de feira em feira. Agora você diz, cantando na feira, no meio da feira, não. Você cantava numa barbearia, você cantava numa barraca, você cantava no salão de sinuca, bilhar, num pequeno hotel. E ali você cantava durante o dia, para aquele pessoal que vinha para a feira e fazia a sua agenda para o resto do mês, o resto para frente. E à noite voltava e cantava no mesmo lugar, para aquele povo que não tinha podido assistir a cantoria e vinha assistir a cantoria. A cantoria, de noite toda, eu fiz mais de uma, só foi uma, cantorias a noite toda. Começar às 7 horas da noite e até 7 horas da manhã. Danado. Cantar sem saber quanto ia ganhar. Eu fiz muitas cantorias. O sujeito arrecadando a cantoria. Duas cancelas, uma lá na frente, outra aqui. E ele trazia o dinheiro que queria dar. Tudo isso foi no começo da cantoria. Depois que eu me firmei,
começou a exigência, não, você tem que cantar, agora eu só venho por contrato. E cada vez que eu aumentava o contrato, para mim, aumentava para os outros cantadores. Por exemplo, as cantorias que eu fiz no Vale do Jaguari, R$ 250, eu aumentei para 400. A dos cantadores também aumentou, aí eu aumentei para 700. Por último, a última cantoria que eu fiz no Vale do Jaguari, quando cantei com o Dimas Batista, já era 1.000. Aí a dos cantadores estava em 700. Tudo caminhou para isso. Então, a partir de 64, a partir de 74, no primeiro congresso de violino de Campina Grande, aí sim, cantoria passou a ser uma profissão. Porque antes era aquela coisa que Chico assim sabe disso. Cantador era barbeiro, cantador e barbeiro, cantador e agricultor, cantador e vaqueiro, cantador e funcionário, cantador e marceneiro, cantador e retratista. A cantoria era uma escola. O cantador não sustentava a família, pelo menos na minha região, com cantoria, porque não dava para aquilo. Então, depois disso, a cantoria passou a ser profissional e legalizado. Então, hoje, você tem um horário determinado para a cantoria. Você também mudou a postura dos cantadores. O cantador era conhecido como vagabundo, valentão, cachaceiro, enganador, parasita, que só fumava se alguém pagasse, só bebia se alguém financiasse, só dormia. Andava armado. Não, hoje não. Todo cantador mantém uma família com dignidade. E isso eu acredito que eu tenho contribuído, não só eu, mas a minha geração, para a geração que veio depois de mim, que é a geração de Raimundo, e essa geração já passou para gerações mais novas de cantoria, um exemplo de como o cantador deve se comportar como profissional. Não cantar aqui com a garrafa de cerveja embaixo do tamborete, cachaça embaixo do tamborete, parar aqui a cantoria para ir namorar, para ir chamegar lá fora, fazer da cantoria, como se diz, uma palhaçada. Não, cantoria hoje é uma cantoria, trabalho digno e que você deve fazer com dignidade. Não é enganar. Você fazer um trabalho sério. Ganhou dinheiro, mas ganhou bem ganho. Foi contratado, mas valeu o contrato. Cumpriu sua obrigação como profissional. Isso é um exemplo que a gente vai deixar. Muito bem, poeta. Valeu, Ivanildo. Eu quero fazer outra pergunta, Ivanildo. Espera ainda. Vocês estão gostando dessa conversa aqui, mais que a cantoria e eu também. Tá ótimo. Saindo um pouco do passado agora, qual a visão que o poeta Ivanildo Vila Nova tem da cantoria para o futuro, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos? O que Ivanildo pode vislumbrar como resultado desse trabalho que já foi feito até aqui? Eu resumo que os cantadores hoje têm muito mais facilidade do que a gente encontrou. Porque hoje todo cantador é conectado com secretarias, com o governo, com projetos, com leis. Hoje toda cantoria faz parte de um contexto moderno. Então os cantadores de agora terão um caminho muito mais florido, muito melhor do que o que a gente teve antes. Porque tudo vai se modernizando, a cantoria continua. Você pode daqui para frente, além do Pix, aparecer alguma novidade de pagamento sem ser a bandeja. Pix, a maioria, fazer cantoria híbrida, como estão fazendo, cantoria dirigida para outros locais e presencial. Você pode fazer cantoria à distância, como se faz hoje, a live. Embora que eu seja contra, eu prefiro essa cantoria aqui, o povo vendo, embora que transmita para quem quiser. Agora, o povo está me vendo e está me ouvindo. Porque o maior prazer do apologista não é só ouvir o cantador, é ouvir e ver. É verdade. Tem gente que canta como cantador, rima como cantador. Eu já fui em cantorias em épocas passadas, que tinha um ouvinte meu chamado Alcântara Maia, que era poeta também. Uma vez ele assistiu uma cantoria minha, ele fez tanto jeito que eu cantava, que no outro dia ele amanheceu rouco. Enrosseu. Eu acredito que essa geração que tem 20 anos, 22, 23, Luiz Alessio Lula, Elane Moreira, Vinícius Lima, Thaleson Soares, Emerson Luiz, Felipe Pereira, Luiz Silva e outros, vão ter um caminho muito melhor. Agora precisa que sejam como a gente veio fazendo até agora, mantendo essa linha, se comportar bem,
tivesse um comportamento todo como um profissional, saber entrar, saber sair, saber fazer jus àquilo que os cantadores fizeram. Não os cantadores do passado, eu não estou me referindo aos cantadores do meu pai, que não podiam dar um exemplo melhor. Agora a gente pôde, essa geração minha, de Geraldo Amâncio, da Oliveira de Panela, Aldeco Bandeira, Sebastião da Silva, Moacir Laurentino, né? Pôde dar um exemplo para aqueles que vieram depois, como Raimundo Caetano, Rogério Menezes, Antônio Lisboa, João Lourenço, enfim, muitos outros. Quer dizer, a sucessão continua. A cantoria não vai mudar, não vai passar a ser aquele espetáculo de um trio com 30, 40 mil pessoas, não. A cantoria vai continuar com as mesmas violas, a modalidades novas, modalidades antigas, e os ouvintes não vão desaparecer. Agora, precisa que os cantadores jovens façam seguidores, não é seguidores de YouTube, de redes sociais, não é seguidores assim. Seu Chico Moisés veio lá de Machado assistir o cantoria, quer dizer, esse é o seguidor legítimo. Cantadores que fazem seguidores, né, que fazem acompanhantes, que fazem militantes da cantoria. Muito bem, poeta. Raimundo Caetano vai perguntar agora. E Lourdes Silva tem uma pergunta. Aí a gente fecha, né? Não vou perguntar não, até porque a minha história tem uma parte muito parecida com a de Ivanildo, que é esse sofrimento de andar 30 quilômetros a pé para ir para uma cantoria. Eu fiz isso muito desde a minha infância, que eu comecei com 10 anos de idade. Então faz 55 anos que eu canto. Eu também andei de carro de feira misturado com porco, com bode, já dormi no mato debaixo de pé de burro, porque não achei a casa da cantoria. Então, tive esse lado de sofrimento de Ivanildo. Fui revelação dos festivais de Ivanildo Vila Nova para ver como é o destino. E depois me revelei num festival dele em Campina Grande e depois duplei com ele 20 anos. Quer dizer, a vida tem dessas coisas, né? Eu acho bom a gente ter passado por esse sofrimento, que é para não encher muito a bola, para não ter o ego muito inflado. Quando a pessoa chega no auge, sem ter sofrido nada, sem nenhum percalço, ele pode achar que a vida é muito fácil. E dá para a gente notar em certas ocasiões e ver. É por isso que é bom você ser moldado do fogo, porque aí você reconhece melhor a vida. Era só o que eu queria dizer. As pessoas não se iludirem com a facilidade de hoje, que a profissão é bem mais fácil, né? Você consegue as coisas bem mais rápido do que nós. Eu acho que cantando desse tanto que eu cantei, eu passei uns 20 anos que ninguém olhava nem para o meu lado, lá no Brejo Paraibano. Depois que eu me duplei com o poeta Severino Ferreira, que me misturei com o Ivanildo e com outros cantadores famosos, aí o mundo começou a me olhar com outros olhos. Então, a profissão tem disso. É bom o cabo vir de baixo devagarinho e sempre com os pés no chão. É muito perigoso inflar demais o ego, né? Muito bem, poeta. Lourdes Silva. LPs você gravou e com quem? Eu gravei 9 LPs. Gravei com Geraldo Amâncio, gravei com Severino Feitosa, gravei com Sebastião Dias e gravei um LP também com Severino Ferreira, de improviso na Casa de Cultura do Recife. Esse trabalho também participaram cantadores Sinésio Pereira, Antônio Aleluia. Então foi um trabalho que depois a Funarte, né, abarcou e passou a ser comercializado pela Funarte. Agora, de CDs com outros cantadores, gravei com Zé Cardoso, gravei com Valditello, gravei com muitos outros cantadores, com Raimundo Caetano, vários. Agora eu venho do LP, eu venho da fita cassete, eu passei pela fita cassete, passei pela VHS, passei pelo LP, passei pelo CD. Quer dizer, a gente passa hoje por tudo, quer dizer, cantoria oferece tudo. Tudo que é progresso hoje, cantoria passa por tudo. A internet pode até amanhã ser derrotada por outra coisa mais nova. Né? Mas o cantador não vai, a cantoria não vai ser vencida, porque é uma coisa que passa, né, de geração para geração, né? É uma coisa tradicional. Não é um espetáculo onde você vai se maconhar, você vai brigar, onde você vai praticar desordem. Cantoria é uma coisa que não tem como funk, rap, nada disso concorrer com cantoria.
Essas partes, nada concorre com cantoria, porque a cantoria é única. É o único espetáculo onde 100 ou 200 pessoas, ou 50, ou 6 se sentam para ouvir dois cantadores improvisarem até 1 hora, 2 horas, até sozinho. Eu vi uma cantoria outro dia aqui, que choveu muito, o Raimundo Caetano não veio, e eu cantei aqui para meia dúzia de pessoas sozinho e sem colega e sem som. Cantei 3 horas. Quer dizer, a cantoria é a única coisa que faz isso. O milagre da cantoria. A cantoria é uma coisa milagrosa, uma cantoria. Eu digo até que em relação ao comportamento dos cantadores, ainda tem gente que diz que cantoria é uma coisa tão divina que não devia ser feita por cantador. É para você ver que o cantador não tinha muito prestígio, a não ser o de cantar, porque o resto, hoje não, todos os cantadores são cidadãos, são bons pais de família, são bons irmãos, são bons esposos. Eu digo isso porque eu já casei várias vezes e me descasei. Mas é diferente do tempo que o cantador carregava. Carregava a mulher de fulano, a filha de ciclano, a irmã de Beltrano, e ele deixava, né? Eu tive casamentos onde eu estava de 16 anos, de 18 anos, de 3 anos, de 1 ano, de 20 e tantos anos como agora. Diferente, muito diferente do que eu encontrei, né, quando comecei a cantar. Então os cantadores só não seguem o exemplo se não quiserem, mas o exemplo de coisa boa está feito aí e deixado por nós. Muito bem, pai. Evanildo. Mas os que não seguem o exemplo ficam também pelo meio do caminho. Porque hoje a cantoria exige não só o lado profissional da produção da cantoria, mas também o lado da cidadania, do respeito, da educação, da sensibilidade, da empatia com o público. Então, os que não querem seguir esses consensos que existem na cantoria, por destemperos, falta de comportamento, falta de cidadania, vão ficando pelo meio do caminho, e é uma das razões que uns aparecem e outros ficam no anonimato. Mais alguma pergunta para a gente encerrar? A última da noite? Ninguém? Vou perguntar a última. Quer cantar mais, Ivanildo? Eu acho que eu cumpri a minha parte, porque a gente tinha acertado de cantar 1 hora e pouco com cada um dos cantadores, né? Agora a outra parte daqui para frente é com vocês dois. Beleza. Obrigado, poeta. Pronto, bom demais. Foi bom, né, esse momento aqui dessa conversa, né? Aqui é um registro histórico, né? E o Orlando, Ivanildo está saindo da cantoria, guarda essa prenda. não integralmente, mas está saindo pelas portas da frente, uma prestação de serviço muito importante para a história da cantoria. E esse registro aqui é importante para a gente ver como ele começou, né? Na época que ele começou, a realidade da cantoria naquele tempo, e hoje a realidade da cantoria, né? Eu ouvi de Geraldo Amanso que quando Geraldo Amanso era rapaz, começou a cantar, que arrumava uma namorada e os pais não aceitavam, porque cantador era intitulado, rotulado de vagabundo, não prestava para nada, né? Então hoje a gente canta em qualquer lugar, no sítio, na cidade, no teatro, na feira, na Câmara, na presidência da Câmara, no Congresso Nacional, e é respeitado como profissional, como artista, como poeta. Então isso se deve a uma jornada de trabalho muito grande. Parabéns, Vila Nova, vida longa. Foi um bate-papo aqui, né, com o Ivanildo, com o Jonas, com o Raimundo. O pessoal também conheceu um pouquinho da história da cantoria, né? Agora, mas como o Raimundo saiu, a gente aproveita o ensejo aqui também, quase que um intervalo, para atender os 2 pedidos do filho do agricultor e 2 pedidos de outra canção minha, No Dia Que Vi Você. Inclusive, um dos pedidos vem do dono da casa, do dono da festa, Gilvan Ferreira. O outro pedido é de Zé Maria, No Dia Que Vi Você. O outro vem de Socorro e de mais um amigo ali de Machados, o filho do agricultor. Bonito demais, bonito.
Agricultor é bonito demais. Alô, som, ok. Agradecer mais uma vez aqui a João da Sardinha, que colaborou com o festival, além da Boteca ali em frente ali, na organização de Guilherme Dias Futuro, Inês Amassada de São Paulo e Donato da Farinha, o prefeito do município. Beto do Mercado, que está por ali ainda. Ele vai tirar uma foto agora, Beto, tu Ivanildo, viu? Que você quer tirar, agora mesmo. Beto do Mercado, obrigado mais uma vez. Heraldo Toyota, Heraldo Toyoteiro, muito obrigado, Heraldo. Souza Calcário, Grupo Souza, Heriberto e André, e Lailton, da oficina que colaboraram e não estão presentes. E aqui agradecer a Jorge do Pastel, a pastelaria do Jorge, lá no Sete Rancho. Quem gostar de pastel, ali no Sete Rancho, tem a grande pastelaria de Jorge do Pastel. Então, pastel do Jorge, Jorge do Pastel, é ali na entrada da Lagoa de João Carlos, viu? Jorge está por ali ainda. Pessoal, vou encerrar aqui a transmissão, deslocar. A viajante, cheguei um pouquinho atrasado. Obrigado, Neném. Fica para uma próxima oportunidade agora, se Deus quiser. Boa noite a todos.